Seja muito bem-vinda ao nosso Gabi, começando hoje o nosso episódio 74 anos, né? E nesse programa eu te ajudo na sua estrutura, deseja, anseia aí dentro do teu coração, mas de forma aí com uma estrutura mais feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele e emocional, e aí eu te ajudo a você se libertar aí de travas para você descobrir. A gente vai falar sobre os 5 sinais dos planetas. Então fica comigo até o final, porque no final vai ter surpresa que eu preparei para vocês, tá? Então, ao nosso Poção Mágica de hoje, me falem aí se o áudio está ok. Tem as flores aqui atrás, né, gente? Ai, tem flores ali na minha frente, tudo mais. Esses 5 sinais dos planetas de que a vida está travada, pra gente. Célia, boa tarde, Ju. A Célia ontem recebeu o presente dela. Diagnóstico, recebeu o áudio falando lá do planeta Saturno e Júpiter no mapa dela. Fez muito sentido, né? Questões do nosso mapa, do nosso, no caso dela, né? Mas eu quero que fique claro até sobre o que é esse tema, né? Que a gente vai falar, tá? Sinais dos planetas para tua vida, né? Que a tua vida pode estar travada. A gente está falando de algo, gente, que é ciência. Então, fazendo sentido ou não sentido, a gente não vendo isso na minha vida, bem, passei a vida inteira, né, sem olhar para esses aspectos. Astrologia, ela não é uma crença, ou seja, não. O som tá falhando? Ai, obrigada por avisar, meus amores. Obrigada, Célia. Vai acabar a bateria, mas eu carreguei ele, peraí. Aqui, vamos desligar esse, vamos ver se o outro melhora. Pronto, vê se tá tudo ok. Ó, qualquer coisa vocês me avisem, porque se não rolar com o microfone, eu tinha deixado os dois carregados, mas tecnologia, gente. E ontem o Mercúrio ainda estava retrógrado, então essas coisas acontecem na comunicação quando o Mercúrio tá. Eu até vou puxar aqui para ver como é que tá o céu hoje, né? E aí, voltando, né, o que a gente estava falando, mas puxando esse gancho. Ai, obrigada. Agora está ok, então tá. Puxando esse gancho, tá retrógrado ainda. Puxando esse gancho que que eu acabei de comentar, né, sobre de que eu vivi a vida, né, sem nem olhar esses aspectos, né, e conheço muita gente que vive desse modo. Só que a astrologia, gente, não é uma crença, né? Então, assim, não vai de acordo com que, eu acredito em astrologia ou não acredito em astrologia. Não é sobre isso, não é isso, né? Por quê? Porque a astrologia é uma ciência. A gente acreditando ou não acreditando, não importa. Lá no céu, lá fora do planeta Terra, né, a gente tem o quê? A gente tem planetas, a gente tem estrelas. Isso existe, independente daquilo que a gente acredita ou não. E esses planetas e tudo mais, eles têm influência aqui na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre esse tema, que a gente vai falar daqui um pouco, esses 5 sinais, então, ele é um tema
que ele é muito capaz, né? Quando a gente olha a nossa vida, nossos aspectos pelo ponto de vista astrológico, ele é muito capaz de nos ativar o fluxo da vida como um todo. E por outro lado, quando a gente fica ignorando essa energia que está todo o tempo batendo na nossa cabeça, a gente querendo ou não, mas está aqui batendo na nossa cabeça, mesmo que a gente não acredite, as nossas finanças podem continuar travadas, ou o nosso próprio emocional pode continuar travado. Daí podem continuar as situações de ansiedade, de depressão, de medos, né? A nossa coragem de lutar, coragem de ir para o mundo fazer as coisas, ou o nosso medo, né? O contrário disso, tá tudo escrito no nosso mapa. Como a gente reage, como a gente age com relação às coisas da nossa vida, né? Pronto, eu vou lá, tenho coragem de fazer, de acontecer, tá? Até questões físicas, tá? De doenças ou de sintomas, a gente consegue, né? Olhar as probabilidades, tá? As possibilidades. Só que lembra assim, o mapa astrológico, de acordo com os astros, ali a gente tem caminhos. Eu vou te falar dos 5 sinais aqui daqui um pouco. Mas a gente tem caminhos que nos mostram as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem potencial para realizar, para fazer, para acontecer, ou não só, os nossos desafios, gente. Né? Porque assim, a vida, a experiência terrena que nós vivemos, não significa que assim, meu Deus, a vida vai sempre fluir, que é uma maravilha. Que seja, que a gente abra essa fluência, claro, ótimo, mas faz parte do nosso contexto, da vida, né, a gente lidar com alguns problemas, tá? Boa tarde, Vavinha, o Silvio também que foi entrando aí, e vem, puxem a cadeira de vocês, sentem aqui comigo, brindem aqui comigo, para estarmos juntas. Almocem comigo, gente, é hora do almoço. Poção mágica de Gabi é para você vir quinta-feira e almoçar aqui comigo. Almoça aí, você tá no teu horário de almoço. Tenha um bom apetite, coma a sua salada. Não beba água agora, nem bebida na refeição, tá? Nossa live não é de nutrição, né? Mas já vou falar para vocês, vocês almoçar comigo. Não beba água durante a comida. Fica aí tranquila. Então, voltando aqui ao nosso tema... Então é isso, esses aspectos que estão lá no céu, tá? Estavam quando nós nascemos, eles guiam a nossa vida, a gente acreditando ou não, a gente querendo ou não. Isso não é religião, isso não é espiritualidade diretamente, é sobre o nosso espírito e como ele foi configurado para como se diz, para viver na matéria, tá? E aí, o que a gente faz com as informações? Pensa se vamos viajar, vamos todo mundo agora, gente, entra no carro, vamos viajar todo mundo? Bora! Então nós vamos pegar, que nem antigamente, não tem um papel grande aqui, ó, o Kiron ali tá descansando, acordou. Vamos pegar como se fosse aqui um papel, vamos pegar o quê, gente? O mapa, que nem os mapas de antigamente. Esses dias ontem eu tava vendo um pedaço de um filme e mostrar uma mocinha lá com mapa de papel, né? Imagina quem usa mapa de papel. Eu sou do tempo do mapa de papel, já usei muito. Então é como se a gente tivesse literalmente ali um mapa, só que é um mapa da nossa vida. Então ali nos mostrando, nossa, o Gabriele, o Vavinha, o Silvio, a Célia, você tem essas coisas aqui como potenciais, são teus dons, teus talentos. Ótimo, perfeito. Poxa, mas tem algumas coisinhas aqui que vieram, gente, não vejam desafio como uma palavra ruim, né? Mas são literalmente coisas que a gente veio para aprender, que a gente veio para se melhorar como espírito, só que vivendo essa experiência, tá? Então, é isso que acaba trazendo. Então, quando a gente olha esse contexto como um todo desse assunto, tá? É uma forma, olha que interessante que eu vou falar para vocês. Inclusive, o nosso mapa astrológico, essa visão astrológica dos planetas e tal, é uma forma de nós nos curarmos através dessa ferramenta, tá? Porque no momento que você se entende, no momento que você se funciona, né? No momento que você entende como você funciona, você consegue ter melhores escolhas. Eu vou por aqui, eu vou por ali,
eu tenho que me resolver com meu pai, eu tenho que me resolver com a minha mãe, né? Então, é muito importante que seja feito esse, vamos dizer assim, esse balanço, tá? E isso tudo tá ali no nosso mapa astrológico. E é interessante, assim, mapa astrológico não é adivinhação, né? Para essas imperatrizes que eu fiz, né, o áudio, né, por terem respondido lá a pesquisa e tudo mais, é interessante, né? A própria Célia, que tá aqui, acho que ainda tá aqui agora, comentou, nossa, fez muito sentido. E assim, ela não fez uma consulta comigo, eu não conheço a Célia, eu conheço a Célia pelo mapa dela, e também nem olhei o mapa como um todo, nem olhei, a Célia assim, assim, assada. Eu olhei na questão que a gente olhou especificamente. E ela comentou, nossa, fez muito sentido, agora eu entendi porque tais e tais coisas vêm acontecendo na minha vida, e agora eu tô entendendo por quê. Comigo foi assim. Por quê? Porque eu já tinha, por exemplo, na estruturação emocional, eu englobo muitas ferramentas de cura, inclusive a própria nutrição, que é a minha primeira formação. Ótimo, a gente abrange corpo, mente e espírito, perfeito. Só que quando você entende, através de algo que é científico, como que você está funcionando, é outra coisa. Porque daí, por exemplo, comigo foi assim, caiu uma ficha gigantesca. Eu disse, agora eu entendi por que nas minhas relações eu me comporto dessa forma, porque tá ali, eu fui configurada desse jeito. Daí eu vim para resolver determinados desafios. No meu dinheiro, no meu relacionamento, na saúde nem é exatamente o caso. Questões que eu fui sendo desafiada. E mais na minha missão para eu passar e transmitir isso para as pessoas e ajudar que mais pessoas possam se curar. Então a gente tem como usar isso como ferramenta. Tá? Inclusive, eu falei ali no iniciozinho, para quem foi chegando na sequência, que mais no final eu vou liberar ali uma surpresa, tá? E já vou dar aqui um pouco, já te revelo a surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Mas é algo que, se você se interessa por essa questão também do mapa astrológico, gostaria de fazer uma leitura do teu mapa astrológico para ajudar a destravar a tua vida e chegar realmente num próximo passo, numa cura, muitas vezes que pode ser física, tá? Eu vou liberar aí uma surpresa bem interessante que acho que você vai gostar, tá? E aí a gente está falando de mais, assim, um contexto do que é esse tema, né? E o que não seria, né? Que a gente está falando sobre os 5 sinais dos planetas da sua vida estar travada, né? A Célia está comentando verdade, né? Esses caminhos do mapa, né? Então, esse tema, ele já não é para as pessoas que, assim, acham bobagem essa questão de achar que um planeta lá de fora impacta na gente, né? Que acham que essas energias não se comunicam. Para quem acha assim que coisas, vamos dizer, do invisível não são consideradas, né? Então não consideram a astrologia. Então, claro que daí, se você não se conecta, né, com esse assunto, é claro que esse tema não é para você. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal, tá, gente? Eu acho muito engraçado. E eu conheço gente próxima de mim, tá, gente? Embora eu trabalhe com isso, não pensa que não tem os meus desafios aqui. Mas pessoas, assim, que, tipo, não acreditam, acham que é uma questão de acreditar ou não na astrologia, né? E aí, do tipo assim, ai, que bobagem, né? Saturno, Júpiter. Aí eu falo pra você, gente, cá com meus botões, que se eu estivesse tomando um cafezinho. Vamos falar a verdade. A gente sabe que as luas, as diferentes luas, minguante, cheia, crescente, quem vai aí cortar o cabelo na lua crescente quando quer crescer o cabelo? Vai cortar lá na lua minguante, na lua crescente, né? E daí a pessoa, se ela for lá cortar o cabelo na lua cheia, o cabelo dela vai ficar assim, ó, todo cheio. Não, se cortar o cabelo na lua minguante, o cabelo não vai crescer. Enfim, fazer as coisas guiadas pela lua, né? E nós mulheres, nós somos muito influenciadas pela lua, porque se a gente for ver, a gente não tem uma oscilação hormonal, porque numa parte do nosso mês, né, nós temos um pico de um hormônio, depois a gente tem a queda desse hormônio, e aí entra outro que fica mais progesterona, estrogênio, e aí vai fazendo esses picos. E quando vão fazendo esses picos, nós vamos fazendo o quê? No nosso humor e emocional, também fazendo picos. Então, por isso que dizemos também que nós mulheres somos muito influenciadas pela energia da lua. E a lua no nosso mapa, ela representa algo que é um excesso. Então a gente traz o quê? A gente traz o excesso daquilo ali. Nossa, eu tô
aí dependendo onde é a Lua no teu mapa, ele traz esse excesso para mais ou para menos. Oscilação mesmo, a Lua traz essa oscilação. Então a gente vê o quê? As marés, né? O mar. O mar vai ficar mais, a maré mais cheia, né? Como literalmente a gente fala o quê? Na lua cheia. Na outra lua, a maré tá mais baixa, na lua minguante, por exemplo. Enfim, então o que eu tô brincando aqui falando com vocês, assim, se a gente fosse ter uma conversa aqui de tomar cafezinho. E eu acho muito engraçado esse povo que acha que as coisas dos astros e dos planetas não tem nada a ver com a nossa vida. Como não, gente? Como não se a gente vê isso na natureza, no mar gigante, imagina, né? Então eu acho até engraçado, né? E outra coisa que eu acho interessante é que às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão de astrologia, de espiritualidade, de matéria física, sabe? Então, por exemplo, o nosso mapa, quando a gente olha aquela mandala ali, é como se nós estivéssemos ali naquele centro do mapa, tá? Como? Naquele centro do mapa, aqui, dentro do planeta Terra, tá? E aí, em volta da gente, tá ali aquela configuração de como estava lá o céu quando nós nascemos. É como se fosse aquilo ali uma foto, um print de tela, como a gente diz hoje em dia de forma moderna, né, gente? Ai, gente, printei o céu na hora que eu nasci. Olha que lindo, ai, eu tô adorando esse negócio, printar o céu na hora que eu nasci. Gente, é isso. Então, ali tá todos os aspectos, né, aonde estava cada planeta, naquele momento, em todas as constelações lá que estão no céu. Ou seja, o que é constelação? É o grupo de estrelas, não é mesmo? Tá. Constelação, grupo de estrelas. Cada grupo de estrelas está dentro de um arquétipo, de uma energia, de uma configuração. Que pode ser o quê? Virgem, Touro, Capricórnio, Sagitário e tal. Na palestra do Ana de Júpiter, agora eu não tenho como mostrar isso para vocês, gente, porque eu estou usando o celular para fazer a live, né? Mas não tô com outro celular aqui. Tem um aplicativo que se chama Skyview. Eu ensinei isso lá na palestra do Ana de Júpiter. O Skyview é um aplicativo que você tem uma versão gratuita, simples lá, e aí você aponta ele para o céu, mesmo que seja durante o dia. Tu aponta ele e ele mostra as estrelas. E mostra o nome das estrelas, por exemplo, Canopus. Eu tenho que estudar mais as estrelas, gente. Não sei o nome de todas, de muitas estrelas. E aí você vê as estrelas e aí tá ali o grupo. Então, por exemplo, você vê, por exemplo, a configuração da constelação de Sagitário. Eles até, no caso do aplicativo, eles mostram assim até uma ligação entre as estrelas e a imagenzinha do arquétipo, por exemplo, de Sagitário, de Touro, de Gêmeos, são duas pessoinhas. É muito interessante, tá? Só que acontece que eles desenham ali, mas aquilo ali é um desenho ligado. Sabe aquele jogo de pontinhos? É isso, eles pegam as estrelas e ligam os pontinhos. Semana que vem eu organizo para trazer, vou anotar aqui. Aí eu mostro para vocês aqui no Poção Mágica, porque para quem não sabe, gente, toda quinta-feira, 12h12, você almoça comigo no Poção Mágica de Gabi, tá bom? E se for interessante para vocês, eu vou trazendo esses temas de astrologia. Para quem faz sentido, vou fazer uma pesquisa lá nos stories. Skyview, próximo poção. Vamos colocar aqui. Depois vocês podem me dar sugestão de tema, tá? Que seja interessante para vocês. Então, o que eu acho interessante que eu estava comentando, o que as pessoas confundem muitas vezes? Confundem essa questão do material, do espiritual e do espírito, né? Então, como eu estava explicando, quando a gente olha aquela mandala astrológica, nós somos ali, estamos ali como se estivéssemos no meio desse mapa, tá? No meio do mapa. E em volta da gente estão todas aquelas constelações, e que é a foto de quando nascemos. Então, uma coisa é, nós como espíritos, então, eu estou Gabriele. A Célia está Célia. A Vavinha está Vavinha. O que é ser estar, né, gente? Português. Ser e estar. Ser é aquilo que você é, de fato. Estar é o que você é. É uma coisa passageira. É um estado. Estou no estado Gabriele. Estou vestida com o corpo de Gabriele. Mas o meu espírito sempre foi Gabriele? Não, o meu espírito é livre. O meu espírito é luz e nesse momento ele está vivendo a Gabriele. E você também.
Então, gente, o nosso mapa astrológico, ele nos traz essa configuração de como nós vivemos na matéria. E aí, com as características que a gente traz de missão, viemos fazer alguma coisa, a gente tem um caminho. Você tem que saber qual é o teu caminho. E aí tu vem, é como se tu fosse assim, vamos fazer um bolo agora? Vamos! Eu faço bastante bolo de banana com aveia aqui. Então, o que acontece? Eu preciso sempre ter os ovos, o fermento, a banana bem madura, porque eu não boto açúcar, então é o doce da banana. Então, tem que ser aquela banana bem madura. Aveia, daí às vezes eu uso também o flocos de amaranto junto, que eu amo, fica ótimo, canela. Ou seja, eu preciso ter todos os ingredientes do bolo. Então, é isso. Para a gente fazer a nossa missão, a gente tem que ter os ingredientes do bolo. O que são os ingredientes do bolo pra gente? É como se fosse o nosso talento, aquilo que a gente traz como habilidade. Ótimo. Só que tem alguns desafios. Então, por exemplo, se eu não aquecer bem o forno antes de colocar o bolo, ele pode demorar ali mais do que seria o ideal, porque se eu tiver com o forno pré-aquecido, bem melhor. Então, a mesma coisa no nosso mapa. É como se a gente também tem ali um momento que o forno está desligado ainda no nosso mapa, vamos dizer, entre aspas, metaforicamente, fazendo uma metáfora, né? Um comparativo, então, as coisas que a gente tem mais de desafios ali, a gente tá, então, como sendo algo que é para aprender mesmo. Aprenda que você tem que ligar o forno e pré-aquecer para o teu bolo ficar bem bacana, tá? Então, a parte onde são um pouco mais dos nossos desafios ali dentro, aí é isso, é coisa mais para aprender. Agora, é trazer dessa conexão com o espiritual. Nosso espírito vivendo a experiência da matéria e a gente trazer essa coisa do espiritual para a matéria, como a gente vai fazer as coisas acontecer, tá? Então, essa é a parte interessante, que a astrologia, ela não é adivinhação, ela não é imaginação, não é nada disso, ela é ciência, então não dá para confundir o que eu vejo, às vezes as pessoas confundem e desconsideram essa energia poderosa que tem nas suas vidas, tá? E aí tem uma coisa interessante, que só quem já fez realmente o mapa astrológico completo, essa leitura, né, passa a entender de fato o que vem acontecendo na sua vida, porque a gente consegue entender o contexto geral. E aliás, coisas que vinham acontecendo, a gente nem sabe às vezes da onde aquilo ali vem acontecendo, como eu acabei de comentar há pouco, sobre meu exemplo, né, que eu não entendia por que determinadas situações aconteciam na minha vida, e quando eu fui lá atrás, né, primeiro eu já tinha feito mapa astrológico com duas pessoas diferentes na minha vida, e depois eu fui estudar isso, porque eu achei tão interessante esse conhecimento, que eu disse, não, eu preciso ter isso aqui dentro da estruturação emocional, tá? E aí a gente começa a ter possibilidades para destravar a vida, porque você já sabe ali qual é o funcionamento, tá? E aí, quando a gente entende isso, tá? Sobre qual é a raiz dessas travas, tá? Seja em qualquer área da tua vida, tá? Aí você começa a saber, pronto, agora eu vou para a direita e eu sei que esse é o caminho para eu resolver meus relacionamentos afetivos, para eu sair de uma dependência emocional, para eu sair de uma dependência financeira, para eu não deixar mais que os outros me façam de gato sapato, como a gente diz aí na expressão, sabe? Então, eu vou sabendo como lidar com esses caminhos, porque eu já começo a entender qual é o meu funcionamento pessoal, né? Eu gosto, gente, de uma expressão que eu uso muito aqui dentro dos conteúdos, das coisas que eu chamo de modo de funcionamento operante. Então, quando eu faço essa leitura do mapa astrológico, no caso que eu faço junto com a numerologia, eu trago junto na leitura essa questão do modo de funcionamento operante. Você precisa entender como você funciona. As gurias agora que receberam áudio sentiram um pouco isso, porque por mais que eu tivesse focado ali em 2 planetas, nossa, aqueles 2 planetas, né, cada um recebeu quase 10 minutos de áudio, muitas de 10 minutos mesmo, né? Já uma parte da consulta, né? E porque de fato ali a gente começa a entender melhor esse funcionamento. E aí, como é que você se cura de muitas coisas? Você não está buscando cura para se libertar de travas? Alguém é na parte do financeiro, outra pessoa na parte do relacionamento. Muitas comentaram também a questão que falaram no formulário, que a gente conversa às vezes aqui no privado do Instagram,
o se encontrar mesmo, sabe? Pessoas que já ouviram falar que tem uma missão, mas não tem a menor ideia o que é essa missão, sabe? Então, a gente vai tentando entender esse contexto. Inclusive, na palestra do Ana de Júpiter, né, que é Ano Novo Astrológico de Júpiter, que eu agrupo e chamo carinhosamente do Ana de Júpiter, lá eu falo bastante sobre o que vai ter esse ano, e é uma facilidade para a gente, como se fosse a gente dançar, entre aspas, conforme a música. Porque esse ano tá tocando a música de Júpiter, né? E aí, como que você vai saber coletivamente o que tem por vir, né? O que vai acontecer esse ano, tá? Então, é uma forma de você, se não assistiu, eu recomendo, porque vale a pena para você se organizar como que você vai traçar aí o teu ano, tá? E aí, esse tema sobre os 5 sinais, né, de planetas que a tua vida pode estar travada, por que então ele é uma oportunidade para você curar, né, de uma vez por todas as coisas da tua vida? Porque, olha só, se você for parar para pensar, quanto tempo você vem fugindo até de você mesma para você tentar resolver relacionamentos, ou um casamento que de repente não tá bacana, né? E aí, às vezes, eu também observo, gente, isso, e confesso aqui para vocês, que eu observo, às vezes, essas coisas nas conversas que eu tenho com as pessoas que me chamam, que, às vezes, a pessoa me procura e fala assim, ai, porque o meu marido, eu lembro uma moça, eu não lembro o nome dela, há um bom tempo, ela chegou falando assim, porque eu tô aqui numa situação, é complicado, porque o meu marido, ele tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, coisas assim, ela conversava. E aí, eu chamo aqui pra gente pensar juntas, gente, o quanto as pessoas estão tendo autorresponsabilidade para entender que, será mesmo que é o marido que tem que mudar? Talvez tenha mesmo. Só que tem uma coisa, gente, que eu até escrevi aqui no meu primeiro livro, que é As 9 Leis Cósmicas. Existe uma lei universal que se chama semelhante que atrai semelhante. Isso significa que tudo aquilo, gente, que a gente olha, enxerga no outro, né? E que a gente fala, por exemplo, do marido. Ai, que saco, meu marido, ele tem isso, isso, isso e aquilo de defeito. Que coisa séria, né? Esse meu marido tem que mudar. Pois é, eu sou casada, gente, então tô falando aqui pra vocês, e é interessante, porque eu comecei a ter outros tipos de desafios nessa questão depois do casamento, porque eu disse assim, gente, essas leis universais estão batendo na minha cara, assim, ó, plá, 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 plá. Então, quem é casado aqui sabe, entende. Então, às vezes, a gente vai olhar para esse marido e dizer assim, ai, que coisa, o marido tem que mudar, como a imperatriz que conversou comigo lá no privado. E aí, será que é só o marido que tem que mudar? Ou será que ela tem que mudar? Será que eu tenho que mudar? Você tem que mudar? Enfim, cada um fazer a sua parte. Porque adianta você buscar, inclusive, uma ajuda, né, de um profissional e dizer assim, por exemplo, tu chega lá na leitura do mapa astrológico comigo e fala, Gabriele, eu vim te buscar aqui porque eu quero que eu não aguento mais meu marido, ele precisa mudar. E aí eu jogo pra vocês, gente. O marido de repente tem que mudar mesmo. Meu marido poderia mudar algumas coisas, por exemplo. Bacana. E eu? E você? Entende? Nós fazermos o nosso meia-culpa da coisa e, autorresponsabilidade. Auto lá. O que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor? Ao invés de a gente buscar uma ajuda de uma terapia, de alguma astrologia, e dizer pro profissional assim, o problema lá em casa, sabe o que acontece? É o meu marido. Ou outra que falou pra mim, o meu filho não me ama mais. Eu disse, quantos anos tem o seu filho? 27 anos. Eu disse, como assim? Ele foi embora. Meu Deus, mulher, vamos lá, você é mulher. Parecia que o filho tinha 2 anos de idade, quando eu não tinha perguntado ainda a idade. Então, assim, os filhos, gente, eles foram criados para o mundo. As mães têm que ver este olhar, porque senão você vai estar com 50, 55 anos, enfim, e um filho adulto, e o filho foi para o mundo. Daqui a pouco esse filho vai casar, já está casado de repente, e você vai continuar vivendo a vida do teu filho, e você vai se olhar, você precisa se olhar, porque você é um indivíduo.
E quando eu falo de astrologia, de mapa astrológico, tá tudo ali configuradinho, bonitinho naquela mandala. A rodinha astrológica, gente, tá ali, você tá ali. Ai, Gabriele, mas e meu filho, meu marido? Sim, ótimo, mas eles estão fora de você. E você? Gente, o segredo tá dentro, o segredo não tá fora da gente. O segredo tá em a gente conseguir olhar pra gente, mas eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Então, pra poder olhar e resolver questões de relacionamento, questões de autoconfiança, de carinho, autocarinho, para de se xingar, mulher. Vocês não podem ficar se xingando. Se você mesma não falar boas palavras para você, meu Deus, você vai esperar que o outro fale? Não vai falar, sabe por quê? Porque eu acabei de falar, existe uma lei cósmica que se chama semelhante atrai semelhante, e se você tá falando palavras ruins para você mesma, você vai atrair, por semelhança, uma pessoa que fale palavras ruins para ela mesma e, consequentemente, se a gente fala para a gente mesmo, falar para fora é fácil. É a tendência. Então, se você quer ser tratada melhor, você tem que começar se tratando melhor. Um autotratamento. Como você lida com você mesma? Você se xinga de burra? Você diz assim, sei lá, você erra alguma coisa mesmo? Ai, que coisa horrível. Por exemplo, esses dias eu fiz um bolo que eu faço toda semana eu faço 2, 3 bolos, que o meu marido deu esse tal de bolo de banana com aveia que falei antes, tá? Daí é ótimo, só que a gente, você sabe, dependendo do bolo, pode não. Ele fica bom em geral. Mas e se de repente naquele momento eu tiver um pouco, sei lá, de repente eu tô emocionalmente impactada com alguma coisa, se tiver para aqueles dias eu tiver em TPM, de repente o bolo pode sair ali meio mais diferente. Eu não faço bolo solado. Sabe como é que chama lá no Rio Grande do Sul? Chama, né? Bolo abatumado. Lá no Rio chamava de bolo solado, porque eu morei no Rio. E aqui em São Paulo é bolo. Como é que é na cidade de vocês? Como é que chama o bolo quando ele não dá certo aí? Fala aí pra mim. Aqui em São Paulo não é solado. Como é que é? Fala aí que tá a Célia de São Paulo. Fala, Célia, me lembra aí. Enfim. Então é isso, às vezes você não vai estar lá no seu 100%, mas você vai dizer assim, ai, Gabriele, que bolo horrível que tu fez. Não, bolo ótimo, hoje é que ele pode estar um pouquinho mais sequinho. E eu já sei, porque eu já faço tanto, quando eu uso só aveia ele fica mais sequinho, quando eu boto o amaranto ele fica mais molhadinho, quando eu mudo o tipo de gordura que eu uso, óleo de coco ou uma de algodão que eu uso, muda. Então você tem que entender como a coisa vai indo e como você vai lidando com você mesma, como você vai se tratando. Porque senão é solado, né? Bolo solado. É, isso aí, já tô com as expressões de cada região. Eu queria saber lá do Nordeste, que a nossa amiga Vavinha lá do Maranhão, né? Fala pra gente como é que chama bolo aí quando não dá certo. Conta pra mim que eu tô até curiosa. Esse Brasil imenso, cada região a gente fala de um jeito, né, gente? E então, olha só. De repente, eu estava dando uns exemplos de relacionamento, mas você quer melhorar as suas finanças, ou de repente você está um tempo sem trabalhar e você quer voltar para o mercado de trabalho, você quer participar das coisas, sabe? Você quer ter o teu dinheiro. Então, o que eu preciso melhorar em mim? Sabe? É tirar um pouco, gente, só a parte do externo, e às vezes essa parte, eu sei que é difícil às vezes, sabe? Mas tô tentando falar com o maior carinho. Mas se eu ficar só passando a mão na cabeça, a gente não vai resolver, gente. Vocês podem parar para pensar. As situações que você mais teve, talvez, impulso na tua vida foram com pessoas que foram sinceras com você e que te apontaram as coisas, né? Então, se eu quero te ajudar na tua estruturação emocional, e porque nem as gurias viram, eu passei o áudio, eu vou ficar dizendo assim, o teu Saturno aqui tá só maravilhoso e fantástico. Se ele não tiver, eu tenho que falar. Eu vou ficar mentindo pra pessoa, aquilo ali é astrologia, tá ali, ó. Não tenho que ficar mudando, não tenho que ficar floreando. E não fiquem procurando pessoas que floreiem as coisas pra vocês, porque se alguém florear as coisas pra vocês, né, eu adoro flores, né, porque eu trabalho com florar, falando florear flores. E se a pessoa ficar floreando ali pra você, por acaso você vai crescer? Por acaso tua vida vai mudar? Não vai, gente. De repente tu vai lembrar aí de uma professora na escola que ela era daquelas que mais te puxava para fazer as coisas, te cobrava as coisas. Então, é isso, a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade de ver aquilo que a gente precisa fazer, realizar, né, e se cobrar para aquilo ali, tá?
E aí, eu lembrei aqui de uma situação, quando eu fiz uma leitura de mapa astrológico esses tempos, tinha uma moça que ela tinha muitos desafios relacionados à Virgem, tá? O signo de Virgem. Vários aspectos, tá? Relacionado ao sol dela, uma parte da lua, e aquilo ali se cruzava no mapa. Mas na prática, gente, o que isso significava na vida dela? Todo o tempo ela estava se autocriticando. Ela estava buscando se analisar, uma forma bem assim virginiana, sabe? Porque o virginiano, gente, ele é muito perfeccionista. Então essa moça, ela é assim. Ela é, né? E ela todo tempo ela ficava se autoanalisando e buscando que as coisas que ela faz estivessem numa perfeição. Se não estiver perfeito, eu não vou entregar para o mundo. Se não estiver perfeito, ainda não dá. Então, o que tem por trás disso, gente? Tem uma crítica muito grande. Tem uma autocrítica muito grande. E isso vinha muitas questões também que trazia do comportamento da mãe dela com ela. E ela se sentindo cobrada e criticada pela mãe, tá? Então, e isso estava no mapa astrológico dela. Então, eu tô trazendo assim um exemplo, porque no caso dela, ela fez tratamento com a parte dos florais, limpando essa questão da mãe, trabalhando isso. Só que, gente, isso está lá no mapa astrológico. Inclusive, a metodologia do Cura 12D, que a gente teve agora recentemente a oportunidade, ali também a gente tem ali algumas formas de curar questões que muitas vezes a gente vai ver ali no mapa. Tá? Então tem, porque assim, depois que tu faz um diagnóstico, que tu tem como se fosse uma avaliação, um diagnóstico das coisas que estão acontecendo aí na tua vida, que estão, por exemplo, no teu mapa, você tem possibilidade de cirurgicamente, vamos colocar assim, tratar aquilo ali, seja com floral, com constelação, como eu tenho dentro lá do Cura 12D. Então são questões interessantes, tá? E eu falei para vocês que eu vou ter uma surpresa no final aqui de hoje, e daqui um pouquinho eu já vou passar para vocês, tá? Tenho certeza que é uma surpresa que vocês vão gostar, tá? Que tá relacionado para quem quiser, tiver interesse, de repente, fazer a leitura do mapa astrológico, tá? E aí, que teve, e também vou te mostrar agora, já, os 5 sinais, tá? Dos planetas que a tua vida pode estar travada, tá? E aí, como é que você vai saber melhor para lidar, inclusive com situações que podem ser frustrações aí na tua vida, tá? Por exemplo, de relacionamento, de finanças, como a gente falou, ou mesmo com saúde, tá? Por quê? Porque de repente você tá querendo melhorar a tua saúde, você tá querendo melhorar as tuas finanças, você tá querendo de repente ter aí um relacionamento dos sonhos, seja com teu marido que você já é casada, mas você quer melhorar essa relação, querendo ativar o dinheiro, tá? Então, são situações que são importantes você ter esse entendimento. Então, bora trazer agora a parte dos planetas e aí eu já vou partir para a surpresa, a gente já vai para a reta final. Pra gente não fazer nada de live ultra longa, né? O tamanho certo. O áudio seguiu ok, né? Então, olha só. Quais são esses 5 sinais, tá? Dos planetas que a tua vida pode estar travada. O primeiro sinal que eu separei aqui para vocês, tá? É ter planetas retrógrados no mapa, tá? É claro que, de acordo com algumas áreas da tua vida que você quer avançar, que você quer melhorar ali, se você tem planetas retrógrados especificamente nessas áreas da tua vida que você gostaria de melhorar, que você gostaria de travar, tá? Aqui eu coloquei como planetas retrógrados de uma forma geral, eu não especifiquei qual planeta, tá? Só que de fato, até deixa eu fazer um parênteses aqui interessante, complementando o que eu tô falando para vocês. Na astrologia, quando a gente olha o mapa, tem vários desenhinhos lá. Alguns são planetas, tá? Que é essa história que a gente está vendo lá no céu. E outros, dentro da astrologia, a gente chama como aspectos astrológicos, tá? Então, ele não é um planeta em si, como é a Terra, como é Júpiter, como é Saturno. Ele não é o planeta em si, mas ele é um aspecto que ele impacta, influencia a nossa energia. Lembra que no início eu falei o que para vocês? Que a gente sente no topo da nossa cabeça mesmo, porque imagina que você tá lá, como eu já expliquei, no centro daquele mapa astrológico, e é como se todo o tempo aquela energia estivesse batendo aqui na cabeça,
todo o tempo, de todos os planetas, de cada um deles naquele signo, de quando a gente nasceu, e aqui no dia a dia também. Porque, como eu disse, aqui, ó, quer ver? Eu puxei o mapa, a gente tá com o Sol em Áries, a gente recém entrou em Áries, a nossa Lua agora, hoje, tá em Peixes. Isso impacta na nossa vida, tá? Por exemplo, a gente tá com Mercúrio em Áries, retrógrado. Então, significa que a possibilidade de a gente entrar numa comunicação de conflito é muito grande e desorganizada, assim, porque retrógrado é aquela comunicação que ninguém se entende. E aconteceu isso essa semana comigo, uma situação aí específica, de um pedido lá que eu tinha para fazer. Então, gente, às vezes a gente acha que essas coisas não batem na nossa vida. Batem sim. E, aliás, Vênus ontem estava em Áries também, brigando no relacionamento. A possibilidade disso, uma energia mais forte que a nossa. Então, quando a gente também olha essas coisas, a gente consegue ter mais cuidado aonde a gente está lidando no dia a dia, inclusive, tá? Agora, até vou falar para vocês assim. Depois vocês me mandem, de repente me mandem no direct, gente, ou eu vou abrir, já sei, tive uma ideia agora. Depois que acabar a live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories. Então, quem tá aqui agora comigo na live, ao vivo, no Poção, você vai lá na caixinha e me fala o que você gostaria de ver aqui. Porque, por exemplo, tô tendo uma ideia aqui, né? E se eu trouxer para vocês, por exemplo, mais as coisas diárias, de como é que tá o céu no momento. Tipo assim, cuidado hoje, porque tá, por exemplo, isso que eu falei, Mercúrio tá lá em Áries, ter cuidado, você pode ter conflitos e brigas nas comunicações com as pessoas, então cuidado como você vai falar com as pessoas e tal. Vocês gostariam de ver esse tipo de coisa, por exemplo? Então, ou se vocês tiverem outra ideia aqui, ó, ideias sempre são bem-vindas. Então, eu vou abrir uma caixinha depois que a gente acabar aqui, daqui um pouquinho a live, e aí vocês coloquem lá sugestões. Gabi, eu gostaria que você falasse de tal coisa aqui nesse Instagram, tá? Me ajuda muito para eu produzir os conteúdos que vocês gostam, porque não é sobre a Gabriele. Gabriele não interessa aqui. A estruturação emocional é para trazer para você o que você precisa, tá? Não para mim. Então, nesse ponto número 1, sinal número 1 é ter planeta retrógrado ou aqueles aspectos que eu estava falando, tá? Eles estando retrógrado, significa assim, em vez de você estar indo bonitinha para frente, como se estivesse dirigindo ali um carro e andando para frente, sabe o que acontece? Essa energia retrógrada faz assim, te puxa. Eu não lembro mais quem tá aqui ao vivo sobre o mapa de cada uma, tá, gente? É muito mapa na minha cabeça, tá? Mas se eu te falei, por exemplo, se tinha uma coisa retrógrada, eu falei especificamente lá no mapa, de quem tá aqui ao vivo comigo também, tá? Então, quando a gente tem essa energia andando, ótimo, maravilhoso. Só que quando a gente tem planeta retrógrado no nosso mapa, isso pode acontecer sim de travar nossa vida. Aonde? Naquela área específica que tá aquele aspecto ou planeta, de acordo com o signo que ele está, ele vai representar uma área da nossa vida, tá? Então, por exemplo, se você tem planeta retrógrado, tá? Também não estou especificando qual planeta, mas também cada planeta tem uma energia em si, tá? Porque, como são 5 sinais que eu coloquei para vocês, de 5 sinais, por exemplo, só nesse sinal número 1, eu poderia fazer uma live inteira só sobre o planeta retrógrado, sobre essa situação. Porque são muitas possibilidades aqui. Por isso que a leitura ela é tão específica. Então, por exemplo, quem quer resolver a parte de finanças, a casa número 2, então ela é muito importante. Aí, se você tem algum planeta retrógrado ali, alguma coisa, um aspecto retrógrado ali, isso pode atrapalhar as suas finanças. Ou lá da tua missão, você quer resolver, entender qual é a tua missão. Então, ali também. Ou na tua parte de relacionamentos. Ou você quer mexer na tua parte de trabalho. A saúde. Tá no nosso mapa também, gente. Todo esse conjunto, tá? Então, o sinal número 1, que a tua vida pode estar travada, é ter planetas retrógrados, dependendo onde eles estão, quem são eles, onde eles estão em signos também, impacta. O segundo impacto, né, sinal de planetas. Olha, gente, os balãozinhos do Instagram. O segundo sinal, né, sobre esse assunto que pode travar a tua vida é você ter casas vazias. Então, no mapa astrológico, a gente tem 12 casas naquela mandala lá. E a gente não tem, necessariamente, não vai cair planeta ou aspecto em cada uma das casas. E o que a gente considera para ela estar ou não vazia são os planetas.
Então, por exemplo, outras coisas que a gente considera sobre aspectos, eu não vou falar tão tecnicamente, tá? Mas outras coisas que são esses aspectos, não são planetas, eles não contam nessa história. Eles não contabilizam. Então, é só planeta mesmo, tá? Os 9 planetas, ok. E aí, que se a casa estiver vazia, é como se ela tivesse, a gente saísse, puxa, vamos viajar, gurias? Vamos? Só que agora estamos com problema, porque o tanque do carro está vazio. Estamos sem combustível. Como é que nós vamos acelerar esse carro para andar? Não vai conseguir, está sem combustível. Então, a casa vazia, ela é uma casa sem combustível. O que isso significa? Significa que, como as 12 casas são 12 áreas diferentes da nossa vida, se você está sem planeta, ou seja, sem combustível naquela área da tua vida, é por isso que você tenta fazer as coisas e o negócio não anda. Viu só? Ai, Gabriele, parece que é coisa, sei lá de quem, que me mandaram lá macumba do não sei o quê. Pode ser também, mas não, pode não ser. Pode ser justamente alguma energia do teu mapa que tem que melhorar, que tem que trabalhar, que tem que destravar. Tá? Então, isso é importante. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fica procrastinando, não tem coragem, fica lá com seus medos e tudo mais. Pode ser a casa 1, sem nada. Tá? Então, de acordo ali também com essas questões. Terceiro sinal é o tal do Saturno, gente. O Saturno, ele é interessante, gente, porque o Saturno, ele quer nos cobrar responsabilidade. Ele quer nos cobrar que nós estejamos assim, poxa, você tá fazendo a tua missão, você tá fazendo tudo bonitinho. O Saturno é aquele professor que ele vai querer cobrar do aluno o resultado. Eu quero ver você crescer. Eu quero ver você se dar bem. Então, o Saturno vai dizer, então, para você se dar bem, para você crescer na tua vida, você precisa fazer tudo bonitinho como manda o figurino. Você tem que ser responsável, ele vai te cobrar por isso. Então, o Saturno, em qualquer uma das 12 casas que ele esteja, do teu mapa, é uma área da tua vida que o Saturno, que você vem, vamos dizer assim, desafiada por Saturno, para que você tenha mais responsabilidade naquela área da tua vida. Então, por exemplo, um Saturno na casa 2, a pessoa, ela vem sendo cobrada e desafiada para ela ter mais responsabilidade, aonde? No dinheiro dela. Ou com as posses, né? Ela já comprou, não é mais só o dinheiro no banco, ou o dinheiro que ganha, que faz o dinheiro, né? O salário, ou o faturamento. Não é só mais o dinheiro. É aquilo que comprou com o dinheiro, aquilo que materializou, é a realização com aquele dinheiro. Então comprou um carro, comprou um apartamento. Saturno na casa 2, ele vai falar sempre assim, tenha responsabilidade com esse dinheiro. Aí se a gente for encaixando os sinais, imagina se o Saturno está na casa 2 e ele ainda é retrógrado, gente. Ele vai puxar para trás. Então a pessoa tenta ter responsabilidade com o dinheiro dela, mas ele vem e puxa para trás. É só um exemplo, tá? Por exemplo, para quem quer muito ter o relacionamento dos sonhos, aquele relacionamento fantástico, se tiver um Saturno na casa dos 7, que é a casa dos relacionamentos, aquilo ali pode ser um desafio, tá? Por quê? Porque aonde o Saturno estiver, ele pode... eu não quero ser assim, gente, determinista no que eu tô falando para vocês, porque entendam que o tempo inteiro do que eu tô falando nesse encontro do Poção Mágica de hoje... É assim, tudo a gente tem como mexer no mapa. Eu não quero ser aquela visão do astrólogo que te foi lá, como eu já fui. Assim, Gabriela, você nasceu com esses desafios aqui e agora se vira aí para tratar. Então, a gente tem os desafios no mapa, ok, mas a gente tem a possibilidade de mexer nisso, tá? Então, mesmo para quem tem um Saturno lá, qualquer uma das 12 casas, sim, é uma área da tua vida que você quer, vai ser um pouco mais cobrada, sim, mas você não precisa ficar com a tua vida travada por causa disso, você tem como mexer nessas energias. Quarto sinal, pra gente ir pro último e já fechar logo a live, eu vou falar surpresa. Quarto sinal é você, além de ter o Saturno, até já dei uma pitadinha desse próximo, é você ter o Saturno, ou o próprio Júpiter, porque os dois andam muito juntinhos, um acelera, que é o Júpiter, e o outro vai e fala assim, calma, dá uma freada. Então o Júpiter, ele é o acelerador, e o Saturno vai e fala assim, calma, não vai tão rápido, né?
desacelera aí, bota o pé no freio. Os dois andam em sincronismo. Acontece que dentro do nosso mapa pessoal, eles vão estar ali, podem estar bem pertinhos um do outro, ou eles podem estar mais espaçados, depende da época do ano, da década que nós nascemos. Por que eu estou falando em década nesse caso? Porque o Saturno e o Júpiter, eles são planetas grandes que eles andam mais lentamente. Então, quando a gente olha, por exemplo, anos 80, anos 90, anos 70, anos 60, eles podem estar distribuídos de uma diferente forma, tá? Pelo andar deles, que é mais lento. É diferente da Lua, que a cada 2 dias ela tá numa constelação diferente, num signo diferente. Aí é diferente. Mas esses dois são planetas mais lentos, mais pesados, lentos mais ou menos, porque Júpiter ele é acelerado, Júpiter não carrega essa característica de lento. Ele é pesado, mas ele é rápido. Ele é dinâmico, tá? Então, o sinal número 4 é ter o Saturno ou o Júpiter retrógrado em casas importantes. Então, por exemplo, para quem está buscando melhora nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua organização, porque não é importante, né? Na sua missão. E aí você ter esses planetas ali e eles ainda estarem retrógrados, pode ser um complicador que pode travar a tua vida. Só que nada é definitivo do que é determinista, tá? Nasceu com isso. Sim, agora vamos tratar. Por quê? Você veio para aprender essa lição. Agora a gente aprende a lição e trata, tá? E o quinto e último, né, aspecto aí, sinal dos planetas que a sua vida pode estar travada é a sua lua, tá? Porque até acabou que eu nem lembrava que era a lua, eu já até dei uma pitada na lua, né? Como eu acabei de dizer, a lua, ela é rápida. A cada 2 dias ela muda o signo que ela tá. Quer ver, ó? Ontem a lua estava em aquário. Ontem a lua estava em aquário. Hoje ela já está em peixes. Eu tô aqui com o negócio aberto do mapa, né? Do mapa de hoje, do céu de hoje, não é o mapa, o céu. Eu posso criar o mapa de hoje, mas é o céu de hoje. Hoje a lua tá em peixes. Então hoje é um dia bom pra gente fazer orações, para a gente se conectar com a espiritualidade, com algo maior, para quem tem religião, se conectar com a sua religião. É um dia bom, porque a lua vai nos ajudar nisso. Só que então é isso, a lua, ela tá cada dia a cada 2 dias em um signo diferente. Então, quando a gente nasceu, ela estava nesse aspecto, fora que ela está numa das 4 fases, minguante, crescente, cheia ou nova. Ela está em uma das fases, né? Então, quando a gente está falando sobre os sinais, né, de planetas que a tua vida pode estar travada, a Lua é um deles. Porque se quando a gente nasceu, dependendo em qual casa a Lua estava na tua vida lá, né? E qual signo ela estava, então interfere naquela área da tua vida e isso pode ser uma das coisas que a gente precisa ajustar para que você tire travas nessa situação da tua vida. Tá? Aí você pode estar se perguntando assim, tá, Gabi, mas e aí? Como que eu vou começar, né? O que eu faço primeiro? Você tá me dando tanta informação aqui. Verdade, tô dando informação aqui para vocês e como você pode começar. Então eu vou dar 2 sugestões sobre como começar. Primeira delas, se você conseguir, se você puder se organizar para fazer o teu mapa astrológico, é importante que você faça para que você entenda tudo, absolutamente tudo sobre você. Porque enquanto você não fizer isso, tá? É a mesma coisa que você estar jogando um jogo sem saber quais são as regras de um jogo. Por quê? Porque se você nasceu com um mapa do teu jogo pessoal, né, um guia do teu jogo pessoal, e você nunca foi lá olhar qual é, você tá até dificultando a tua caminhada, porque você poderia utilizar todas aquelas informações que estão ali a teu respeito para você entender por que você veio agindo até agora, com 40, com 50 anos da tua vida desse jeito, e que tá na hora de você fazer um caminho diferente. Como que muda isso? Vamos mudar, tá? Então, o primeiro aspecto é esse. Então, se você puder, faça o seu mapa astrológico, tá? Eu, na minha caminhada, gente, eu fiz o meu mapa astrológico, não fui aquelas pessoas que fez mapa astrológico cedo na vida. Meu primeiro mapa foi um pouquinho antes de eu me mudar aqui para São Paulo, foi 2018. Primeira vez que eu fiz mapa astrológico na minha vida, eu nunca tinha feito, tá? E foi bem interessante. Para mim ali tudo foi muito novo e tal.
acabou que eu vim, e isso que eu tô fazendo, que eu tô falando, gente, tá no meu mapa astrológico, essa é a minha missão, de eu falar sobre essas coisas, de eu trazer esses conhecimentos e ajudar as pessoas na cura, na estruturação emocional delas, tá? Então, eu passei a entender como é que tava jogando esse meu jogo aqui, para eu me entender melhor, tá? E o segundo aspecto que eu te recomendo para você começar, tá? É você se conectar com a energia do planeta que tá esse ano. Então, lembrando, 20 de março entrou a regência do planeta Júpiter, tá? Então, é importante que você saiba como o planeta Júpiter se comporta e mais, gente. Na palestra, por exemplo, o Ana de Saturno, do Ano Novo Astrológico de Saturno, não, de Júpiter, nessa palestra, eu fiz a leitura do mapa astrológico do ano. Então, é uma leitura do mapa astrológico de 20 de março de 2025 às 6 horas e 2 minutos, que foi o horário que o Sol entrou em Áries, que é o que representa a entrada do novo ano que a gente tá. E essa energia dessa leitura desse mapa, ela nos acompanha até 20 de março do ano que vem. Como isso recém aconteceu, então essa é uma segunda forma que você pode começar a se conectar com essas energias. É você entendendo o que tem por vir, qual é a previsão de acordo com essa leitura do mapa astrológico para esse próximo ano, tá? E como eu prometi no início da live, tá? Eu tenho uma surpresa para vocês agora aqui no final, tá bom? Então, surpresa é que eu preparei um voucher de 5% off, tá? Ou seja, menos 5%, tá? Do preço da consultoria de impulso, que é o atendimento, é o nome do atendimento, consultoria de impulso é o nome do atendimento que eu faço, a leitura do teu mapa astrológico e eu olho também a tua numerologia, porque daí eu caso as duas informações, tanto a astrologia, que é o mapa, né, esse assunto dos planetas, e a numerologia, que é o quê? É o teu nome completo com a tua data de nascimento. Gente, a gente faz cálculos de números. Então, cada um de nós temos os nossos próprios números. E aí, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que quando a gente olha as duas informações, a astrologia mais a numerologia, a gente é a mesma pessoa, então as coisas se conversam. Por isso eu tenho esse atendimento que chama consultoria de impulso, onde eu faço a leitura do teu mapa e trago as informações dos números tudo no mesmo atendimento, tá? Então é esse conjunto para que você entenda as tuas próprias energias pessoais, tá? Então, aqui, para quem tá aqui ao vivo comigo, você tem 5% off, menos 5% do preço da consultoria de impulso, tá bom? Então, se você quiser receber esse voucher exclusivo aqui do Poção Mágica de Gabi de hoje, tá? Você pode falar que eu quero, ou você pode me chamar no privado, tá? Depois que a gente acabar aqui. Quem tem meu WhatsApp pode falar no WhatsApp, fique à vontade. Ou também você pode colocar lá na caixinha de perguntas, porque eu vou abrir a caixinha de perguntas agora, para você dar a sugestão aí, ó, Gabi, quem sabe faz o Poção Mágica de Gabi o próximo tal assunto. Ou gostaria de te ver falando aqui tal assunto aqui no Instagram. Então você coloca lá o que você gostaria de ver sobre esses assuntos que eu venho falando, seja de astrologia ou algum outro assunto que você já me viu falando aqui, tá bom? Então coloca isso lá. Se você quiser o 5% off da consultoria de impulso, também me fale. E a palestra Ana de Saturno, ela tá com o link na bio. Agora a gente encerrando, você consegue clicar lá e acessar a palestra. Eu fiz com preço simbólico, tá, gente? Mas para vocês conseguirem acessar, vocês vão ficar 1 ano de acesso a ela, tá? Ela tá dentro da minha plataforma lá, a plataforma que eu uso, né, para os cursos. E você paga uma vez só e vai assistir quantas vezes quiser. Porque eu vou te falar a verdade. Vai ser importante você assistir agora e você assistir durante o ano. Porque pensa o seguinte, quando chegar lá em junho, você já desconectou da energia das coisas muitas vezes. Você precisa dar um gás para isso. Então você vai lá, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui o que tinha falado para esse ano. Você vai e se reconecta com isso, tá? Então é interessante e não é uma coisa cara, tá bom? Você tem a possibilidade de participar também. Então agora, gente, eu agradeço muito, 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 muito a presença de todos vocês aí do início ao fim. E mandem as sugestões também para o Poção Mágica de Gabi da semana que vem. Quem ainda não sabe, toda quinta-feira, 12h12, a gente tem Poção Mágica de Gabi. É um prazer imenso te receber aqui, você almoçar aqui comigo e a gente se vê, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor e com muita cura no teu coração e muito dinheiro no teu bolso, tá bom?
Beijo, beijo, beijo. A gente se vê agora na caixinha ali dos stories. Beijo, obrigada.